Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa live. Eu sou o Padre Fábio Siqueira, sou vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Cabeça, na Penha, e atuo também como vice-diretor das escolas de fé e catequese, Mater Ecclesiae Luz e Vida de nossa arquidiocese. E recebi com muita alegria esse convite do Padre Leandro, amigo meu de turma, para falarmos um pouco sobre a figura da mulher na Escritura, né? E para falar desse tema, eu quis partir de uma imagem rica de simbolismo que nós encontramos no Santuário Nacional, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ali, no lugar onde foi colocada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, um grande artista sacro brasileiro, Cláudio Pastro, que eu tive a alegria e a honra de conhecer, ele fez um painel colocando as mulheres do Antigo Testamento. E ele escolheu o número simbólico de 12, que é um número significativo na escritura. 12 são as tribos, né? 12 são também os apóstolos. Então, o fundamento do povo israelita, né? Os 12 patriarcas, as 12 tribos, e o fundamento da igreja, os 12 apóstolos. Então, o número 12 é um número rico de simbolismo, e o Cláudio escolheu ali 12 mulheres para compor esse painel, que de uma certa forma emoldura a imagem onde está a Virgem Maria, né? Maria no centro e essas 12 mulheres, 6 de cada lado, né? Essas mulheres são, em primeiro lugar, Eva, depois aparecem as 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Lia, né? Depois aparece Miriam, e assim termina a primeira parte do painel. Na segunda parte do painel nós temos mais 6 mulheres, Débora, Ruth, Ana, Abisag, Judite e Esther. E vamos falar um pouquinho de cada uma dessas mulheres e perceber por que é tão importante a figura da mulher no Antigo Testamento, por que essas 12 mulheres foram escolhidas para o painel e como que na Virgem Maria se encontram representadas essas virtudes que essas mulheres na Sagrada Escritura também encarnaram, porque foram instrumentos de Deus na vida do povo de Israel. A primeira delas é Eva. Nós conhecemos Eva dos primeiros capítulos do Gênesis. No início da criação, Deus os criou homem e mulher. A primeira vez que aparece o nome de Eva é lá em Gênesis 3:20, quando Adão chama sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. O nome hebraico, Havá, de onde vem Eva, na nossa língua portuguesa, vem de uma raiz que se liga, né, ao termo vida, estar vivo, né? Por isso, Eva é chamada com esse nome, que tem um efeito simbólico, né? Ela se chamará Eva porque ela é a mãe de todos os viventes, é a primeira mulher. E é interessante percebermos que, como na literatura cristã antiga, rapidamente se fez uma conexão entre Eva e Maria. O primeiro autor cristão que fez essa conexão entre Eva e Maria, entre a primeira mulher e a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, foi um autor cristão chamado São Justino. São Justino foi um mártir que morreu no segundo século, algo em torno do ano 165. E ele escreveu uma obra que a gente pode até adquirir, existe traduzida em português, chamada Diálogo com Trifão. É uma disputa que ele tem com essa figura chamada Trifão, onde ele fala para Trifão a respeito do cristianismo. E num dos capítulos dessa obra volumosa, São Justino vai fazer essa comparação entre Eva e Maria, né? Ele diz o seguinte: ele, o Cristo, tornou-se homem por meio da Virgem, a fim de que a desobediência que procedeu da serpente pudesse receber sua destruição do mesmo modo pelo qual teve sua origem. Pois Eva, que era a virgem e imaculada, tendo recebido a palavra da serpente, trouxe desobediência e morte. Mas a Virgem Maria recebeu fé e alegria, quando o anjo Gabriel anunciou-lhe as boas novas de que o Espírito viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Por isso também o santo, gerado por ela, é o Filho de Deus. E ela respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então aqui São Justino faz essa comparação entre Eva e Maria, quando ele diz: Eva, que era a Virgem Imaculada, recebeu a palavra da serpente e trouxe desobediência e morte. Mas a Virgem Maria recebeu fé e alegria porque recebeu a palavra de Deus e disse sim.
Um outro autor cristão que faz essa comparação, vamos dizer assim, entre Maria e Eva é Santo Irineu. Santo Irineu, numa obra chamada Contra os Hereges, ele escreve falando dessa relação entre Eva e Maria, né? Do mesmo modo como Paulo fala que o Cristo é o novo Adão, e que Cristo recapitula em si todas as coisas, Santo Irineu, influenciado por essa mesma teologia, vai fazer essa analogia entre Eva e Maria. Santo Irineu diz assim: de acordo com este plano, encontramos também a Virgem Maria, obediente e dizendo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eva foi desobediente, desobedeceu com efeito quando ainda era virgem. E assim como ela, tendo um esposo, Adão, mas permanecendo ainda virgem, por sua desobediência foi causa de morte para si e para toda a raça humana, assim também Maria, esposa de um homem que lhe havia sido destinado e sem dúvida virgem, por sua obediência se converteu em causa de salvação, tanto para si mesma como para todo o gênero humano. Então daí brota essa analogia entre Eva e Maria. Eva, antes de que Adão a conhecesse, como a linguagem bíblica costuma se referir para falar do intercurso sexual entre o homem e a mulher, ela deu ouvidos à palavra da serpente, e por sua desobediência, então, o pecado entra no mundo. Maria, outra virgem, pela sua obediência, pela sua escuta à palavra de Deus, faz com que entre no mundo a graça, o nosso Salvador. A mesma comparação que Paulo faz entre Adão e Cristo, pela desobediência de um só entrou a morte, pela obediência de um só entrou a salvação. Santo Irineu faz aqui entre Eva e Maria. Inclusive aquela imagem do nó, né? Nós temos a devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Santo Irineu fala desse nó, mas com uma outra ideia, né? Porque a gente tem às vezes uma ideia desse nó como as coisas difíceis da nossa vida, né? Santo Irineu traz uma visão mais teológica desse nó. Ele diz assim: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Porque o que a Virgem Eva havia fortemente ligado com a sua incredulidade, a Virgem Maria o libertou com a sua fé. Então, Santo Irineu vai falar desse nó, dizendo: a desobediência de Eva foi um primeiro nó que trouxe vários nós de desobediência na história da humanidade. Maria desata esse nó. Então, com isso, Maria se torna o inverso daquilo que Eva representou. Se Eva, pela sua desobediência, fez com que no mundo entrasse o pecado, Maria, pela sua obediência, traz ao mundo a graça, o Cristo, nosso Salvador. Depois o painel traz as 4 matriarcas. Então, 3 são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mas 4 são as matriarcas. Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaque, Raquel e Lia, que são esposas de Jacó. Lá em Gênesis 29, nós vemos que Jacó se apaixonou por Raquel, mas Raquel era a mulher mais jovem. Então ele trabalha 7 anos para ter direito à sua esposa, mas é enganado pelo pai de Raquel, que introduz Lia na tenda, e no dia seguinte ele descobre que havia desposado uma outra que não a sua amada. Depois, então, ele trabalha mais 7 anos para Labão e conquista também Raquel. As matriarcas desempenham um papel fundamental na vida do povo de Israel. É importante lermos o livro do Gênesis e conhecermos um pouco a história de cada uma dessas mulheres. São histórias marcadas por muitas vicissitudes. Às vezes são histórias um pouco difíceis para entendermos na nossa mentalidade. São personagens profundamente humanas que cometem também os seus deslizes, que deixam transparecer também as suas falhas, ou melhor, os textos deixam transparecer eventualmente as falhas de algumas dessas mulheres, mas na sua força, no seu carisma. São as mães fundadoras do povo de Israel, junto com os patriarcas. São aquelas que, pela sua fé, conduziram a história dos inícios da formação do povo de Israel. Por isso elas aparecem ali também nesse painel, como imagens bíblicas muito fortes das mulheres que estão ali nas origens do povo de Israel, do qual provém Maria, e de Maria o Cristo nosso Salvador. A 6ª mulher desse painel é Miriam. As nossas Bíblias também a chamam de Maria, que é a tradução do hebraico Miriam. Quem é Miriam? Miriam é a irmã de Moisés, Miriam e Arão. E Miriam aparece ali como a mulher do louvor e da ação de graças em Êxodo 15. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, Miriam aparece depois fazendo o seu hino de louvor, o seu hino de ação de graças, reconhecendo as maravilhas de Deus que havia liberto com mão forte e com braço estendido o seu povo da terra do Egito.
Então, Eva, a mãe de todos os viventes, aquela que não ouviu a palavra, mas Maria aparece como nova Eva, aquela que ouviu a palavra, e por isso a graça de Deus, o Cristo, nosso Salvador, nos chegou por meio dela. As mães fundadoras do povo de Israel, as matriarcas, que junto com os patriarcas estão ali na origem do povo, nas origens do povo. E a última mulher desse painel, Miriam, a mulher do louvor e da ação de graças. Maria recapitula em si essas virtudes. Maria recapitula pela sua obediência a desobediência de Eva. Maria é também a mãe dos cristãos, assim como as matriarcas estão ali como mães do povo de Israel. É a mãe da igreja, celebramos essa memória logo depois de Pentecostes, né? Uma memória mais recentemente instituída. E Maria, a mulher do louvor, da ação de graças, Maria é a mulher que nós podemos ver pelo Magnífica, como que ela reconhece as maravilhas de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Né? Na segunda parte do painel, aparecem outras 6 mulheres. Essas outras 6 começam por Débora. Se vocês forem ao santuário e olharem, Débora traz um manto, e no manto pequenas abelhas. Foi uma delicadeza do artista de representar no manto de Débora aquilo que o seu nome significa. A palavra dvorá, em hebraico, é abelha. Né? Então, Débora, abelha. E Débora aparece no livro dos Juízes, ela é chamada de mãe em Israel. É uma mulher que é juíza do povo. E ela recebe também de Deus uma palavra de que Deus há de entregar o inimigo nas mãos de Baraque. E Baraque decide não ir para a guerra se não for acompanhado de Débora. E Débora vai junto. E depois, no capítulo 5 do livro do Juízes, nós encontramos um cântico, o Cântico de Débora, onde se elogiam as virtudes dessa grande mulher, que também foi um instrumento de Deus para a salvação do povo de Israel. A oitava mulher que aparece no painel, já do outro lado, né? A segunda do outro lado, a oitava mulher é Ruth. Nós conhecemos o livro de Ruth. O livro de Ruth ele surge numa época bastante interessante da vida do povo de Israel. No pós-exílio, quando o povo retorna do exílio, ali pelo século VI, depois mais tarde no século V, começa um grande movimento de nacionalismo e as mulheres estrangeiras deveriam ser devolvidas. Né? Os judeus que haviam se casado com mulheres estrangeiras ou na Babilônia, ou que haviam casado-se com mulheres estrangeiras na Pérsia, ou que haviam casado-se com mulheres estrangeiras que habitavam nos povos circunvizinhos a Israel, deveriam abandonar essas mulheres estrangeiras para garantir uma pureza de fé, não só uma pureza racial, mas uma pureza da fé, uma vez que essas mulheres estrangeiras podiam trazer para os seus maridos o perigo de defecção da fé, de irem atrás dos deuses delas. Né? O livro de Neemias, quando fala disso, fala inclusive recordando Salomão, que no fim da vida, como a gente vê lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, deixou que o seu coração se inclinasse para os deuses das suas mulheres estrangeiras e por isso, então, permitiu que elas edificassem templos em Israel que profanaram a terra de Israel. Mas uma coisa chama a atenção na história de Ruth. Não só porque é uma literatura que mostra que esse tipo de regra não podia ser absolutizada, porque Ruth é uma estrangeira, é uma moabita, mas Ruth aparece como uma mulher que se torna judia porque quer ser judia. Porque é movida de fé e de uma imensa caridade, sobretudo para com Noemi, ou Noemi, de acordo com o modo como se traduz para o português o nome da sua sogra. Né? Noemi é casada com um homem chamado Elimelech, e eles saem de Belém, nome que significa a casa do pão, saem da cidade de Belém e vão para os campos de Moabe. Lá os seus filhos crescem, casam-se com mulheres moabitas e uma grande fome atinge aquela região. Morre Elimelech, morrem os filhos, sobra Noemi com as suas 2 noras, Orpa e Ruth. E Noemi, já sendo velha, diz: olha, filhas, vocês podem ir embora, eu já não sou capaz de gerar um filho para dar como marido para vocês. Porque havia em Israel a lei do levirato, né? A mulher que ficasse viúva e o marido não lhe tivesse deixado um herdeiro, o seu cunhado deveria assumi-la como esposa, para que pudesse então dar uma descendência para essa mulher e uma descendência para o seu irmão. Mas Noemi já era velha, despede então suas noras, Orpa vai embora, mas Ruth vai dizer: não, onde você for eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Se torna judia porque quer ser judia. Né? Ela aparece na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Né? Ana é a 9ª mulher que aparece nesse painel. É a mãe de Samuel. Aquela mulher que era estéril e que derrama o seu pranto numa oração tão forte
que o sacerdote ali pensa que ela está bêbada e vai chamar a sua atenção e ela vai dizer: eu não estou bêbada, mas eu derramo meu coração na presença do Senhor. E depois, quando ela volta para casa e é agraciada com a gravidez e gera um filho, ela vai fazer um cântico de ação de graças, que nós encontramos lá no iniciozinho do livro de Samuel. Esse cântico de ação de graças que muitas vezes é comparado com o Magnífica. Depois façam esse exercício de ler lá no primeiro livro de Samuel, pegar minha Bíblia que está aqui à mão, de depois em casa, ou melhor, já estamos todos em casa, né? Mas de pegar o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a oração de Ana. Vai do 2, capítulo 2, versículos 1 a 11. Começa muito semelhante ao Magnífico. O meu coração exulta no Senhor. Meu chifre se eleva ao Senhor, a minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro com a sua salvação. E ela começa então a cantar a fidelidade de Deus, que na sua bondade se lembrou da sua serva, assim como Maria também canta no Magnífico a fidelidade de Deus, que manteve a sua fidelidade de geração em geração, que foi misericordioso não só com ela, mas com o seu povo, trazendo-lhes a salvação prometida. Por isso ela aparece ali no painel, porque Maria, de modo admirável, realiza em si essa virtude do louvor, da ação de graças. É a mulher eucarística por excelência. Maria louva, bendiz, agradece, reconhece a maravilha de Deus na sua vida. Né? E a Eucaristia é isso, ação de graças, louvor. Por isso, Maria é mulher eucarística por excelência. Né? Depois, uma outra mulher que aparece é Abisag. A história de Abisag nós a conhecemos pelo primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, versículos 3 a 4. Quando Davi já estava velho, lhe trouxeram então uma jovem bela para consolar o coração do rei. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 3 e 4. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e chamaram Abisag de Sunã e a trouxeram ao rei. Essa jovem era extremamente bela. Passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas ele não a conheceu ou não a possuiu. O verbo conhecer na escritura, como a gente já comentou aqui, significa muitas vezes o intercurso sexual entre um homem e uma mulher. Por isso Maria diz: como eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum, se eu sou uma virgem? Né? Então Abisag entra aqui nesse painel porque ela é essa jovem bela, muito bela. Maria é cantada na liturgia da igreja, num dos hinos marianos muito antigos, como a toda bela, e porque o rei preserva a sua virgindade. Essa jovem é trazida e o rei não a conheceu, o rei não a possuiu. Ela ficou ali, ajudou a cuidar de Davi na sua velhice, mas o rei não a possuiu. Do mesmo modo, Maria também teve a sua virgindade preservada, é mãe e virgem. Alguns padres da igreja, para falar dessa maternidade e virgindade, se valem do que a gente chama de leitura alegórica das escrituras. E um dos padres da igreja, um desses autores cristãos dos primeiros séculos, compara Maria com a fonte fechada, com o jardim fechado do Cântico dos Cânticos. É um jardim fechado, mas que tem no meio a sua fonte. O fato de ser fechado faz com que esse jardim seja símbolo da virgindade de Maria. Mas o fato de ter uma fonte de onde jorra água e torna o jardim fecundo serve para falar da fecundidade de Maria. Ela é virgem e mãe, é um jardim fechado, mas que tem no seu centro uma fonte, ou seja, ela é virgem, mas é fecunda, é virgem e é mãe. As últimas duas mulheres são símbolos de intercessão. Uma delas é Judite, capítulo 9, versículo 10. Judite vai na sua oração pedir a Deus que quebre a arrogância do inimigo pela mão de uma mulher. Então ela vai, se prostra, faz a sua oração, depois se enfeita e consegue livrar o povo do inimigo, que é o Holofernes, que se deixa encantar pelas palavras de Judite, mas depois a sua cabeça é cortada por essa mulher guerreira que, confiante em Deus e na oração, se torna um instrumento de libertação para o povo de Israel. E a história de Esther, essa talvez nós conheçamos melhor, porque em muitas festas marianas são lidas leituras do livro de Esther, porque Esther aparece como a rainha intercessora. É uma mulher israelita que vive numa corte estrangeira, na corte persa, e que no momento de grande perseguição ao seu povo,
Mardoqueu, que é o seu tio, que é um judeu, recorre a Esther para que ela seja, junto do rei, uma intercessora. Peça pela vida do seu povo, mas ela não podia comparecer diante do rei sem ser chamada. Se ela assim o fizesse, ela corria risco de vida. Por isso ela jejua, ela ora, pede que Mardoqueu e os outros também jejuem, orem. E depois então ela expõe a sua vida e aparece na presença do rei sem ser convidada. E a história se desenvolve de modo que no fim Esther se torna um instrumento de Deus para que a situação dos judeus seja revertida, para que aquele castigo, aquele perigo, aquele peso de morte que eles respiravam seja retirado do meio deles. Né? Maria é a nossa intercessora, é rainha e a nossa intercessora, é rainha do céu, é rainha da igreja, é rainha dos cristãos, rainha dos mártires, como nós rezamos na ladainha, né? E a nossa intercessora é aquela que também roga por nós junto do rei, que pede, que apresenta as nossas intenções, os nossos pedidos, né? E sobretudo Maria é modelo, né, de todas as virtudes. O artista da Basílica quis colocar ali essas mulheres mostrando como que Maria recapitula nela todas essas virtudes, né? Desde a obediência, que encontra o seu contraponto na desobediência de Eva, até todas as outras virtudes das matriarcas, de Miriam, de Débora, de Ruth, de Ana, de Abisaque, de Judite, de Esther. Maria recapitula tudo isso de modo sublime. E ela é modelo da igreja, ela é mãe da igreja, é modelo da igreja, é a primeira discípula. Devemos olhar para Maria como síntese dessas virtudes e, ao mesmo tempo, olhar para Maria como aquilo que nós também queremos ser. Queremos ser verdadeiros cristãos. Queremos também dizer sim à palavra. Queremos também dizer sim à vontade de Deus. Queremos também que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Queremos ser seus instrumentos. Queremos também ser homens e mulheres do louvor e da ação de graças. E Maria nos inspira tudo isso. Então, peçamos ao Senhor essa graça para nós, que pela intercessão de Maria nós nos tornemos verdadeiros discípulos, olhando para essa mãe que reúne em si tantas virtudes, né? E que nós possamos também na nossa vida imitar essas virtudes para sermos verdadeiros cristãos. E que as mulheres possam perceber o quanto a Escritura valoriza o papel da mulher na história da salvação. O quanto essas mulheres foram instrumentos de Deus na história de salvação do seu povo. E o quanto foi através de uma mulher que a graça de Deus, que o Cristo, nosso Salvador, entrou no mundo. Por isso a figura da mulher é tão importante na escritura do Antigo e do Novo Testamento e na vida da igreja. As mulheres são tão fundamentais, não só porque são o maior número, mas porque são fundamentais. Né? Todos nós somos importantes na vida da igreja, todos têm o seu lugar, né? Os ministros ordenados, os leigos, os homens e as mulheres, os idosos, os jovens, os adultos, as crianças, e como é importante reconhecermos o lugar e o valor de cada um. E hoje, de maneira particular, falamos sobre a figura da mulher na Escritura, para que as mulheres possam compreender o valor importantíssimo que elas têm na caminhada de fé da igreja e na caminhada de fé de cada uma de suas famílias, onde muitas vezes elas são o esteio, a segurança, a força, aquelas que transmitem a fé de geração em geração. Por isso a nossa prece hoje, eu vou terminar rezando uma Ave Maria, a nossa prece hoje é por todas as mulheres, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as fortaleça, para que o Senhor cada vez mais as confirme na missão que elas assumem na vida da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de dar uma bênção final, eu queria falar com vocês brevemente sobre as nossas escolas de fé e catequese, Mater Ecclesiae Luz e Vida. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode depois acessar o site www.mater, com T, né? Mater Ecclesiae. Esse Ecclesia é E26LESIAE no final, Ecclesiae, né? Mas lê-se ecclesiae.com.br, né? Para que lá você possa conhecer um pouco mais o que são as escolas de fé, que tem tantos núcleos presenciais que agora estão com as atividades suspensas por conta da realidade que nós estamos vivendo desse isolamento social. E nós temos também o curso por correspondência, as obras de Dom Estevão, que podem ser adquiridas também pela internet no site da Letra Capital, que é a editora que publica os livros. E é uma oportunidade de crescermos mais, de conhecermos melhor a nossa fé e assim vivermos melhor a nossa vida cristã. Vamos agora pedir que o Senhor abençoe cada um
e derrame a sua graça na vida de cada cristão, de cada um daqueles que estão nos acompanhando, na vida de todos os homens e as mulheres do mundo inteiro, né? Para que a sua graça, o seu amor, a sua ternura, o seu abraço nos atinja, sobretudo nesse momento que nós estamos carentes disso, de encontro, de abraço, né? E esperando que tudo isso passe para que possamos retomar as nossas atividades. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um e que Maria, nossa mãe, a Virgem, Nossa Senhora da Cabeça, rogue por todos.